Saudações, seguidores! Este é o seu, meu e nosso canal Skill World. No conteúdo de hoje, vamos falar do custo de combustíveis e energia elétrica. Para o caso de combustíveis, sabe-se que Moçambique está a viver uma crise de custo, de vida cada vez mais sufocante, enquanto o governo continua sem demonstrar sensibilidade perante o sofrimento do povo. O aumento brutal dos combustíveis é mais uma prova disso. A gasolina aproxima-se perigosamente dos 100 meticais por litro. O diesel dispara ainda mais, e até o gás de cozinha, essencial para milhares de famílias, tornou-se um verdadeiro luxo. E falando em gás, por que esse combustível subiu? Será que todo vem também de fora? O mais revoltante é que estamos a falar de um país privilegiado geograficamente. Moçambique possui portos estratégicos como Maputo, Beira e Nacala, onde o combustível entra diretamente no nosso território por via marítima e, segundo várias análises econômicas e logísticas, chega ao porto a custar menos de 40 meticais por litro. Porém, ao longo da cadeia, esse valor sobe exponencialmente até atingir preços insustentáveis para o cidadão comum. E aqui surge uma questão extremamente séria. O país vizinho Malawi não possui nenhum porto marítimo. Grande parte do combustível utilizado naquele país entra através do Porto da Beira, em Beira, e depois percorre aproximadamente entre 850 a 1.000 quilômetros até território malauiano, dependendo da cidade de destino. Durante esse percurso, seus caminhões consomem combustível, pagam portagens, suportam desgaste mecânico, enfrentam custos fronteiricos, pagam logística internacional e manutenção rodoviária e, mesmo assim, o Malawi consegue em vários momentos manter o combustível abaixo dos 60 meticais por litro, apesar de depender logisticamente de Moçambique. Então a outra pergunta é inevitável. Como é possível num país sem porto conseguir vender combustível mais barato do que o país, que recebe diretamente o produto no porto? A resposta está na carga brutal de taxas e impostos, dolosamente criados pelo governo do dia. Quando o combustível chega ao porto, começa imediatamente a ser carregado de custos. Taxas portuárias, armazenagem, transporte, margens de distribuição, encargos administrativos, imposto específico sobre combustíveis, IVA, e ainda IVA sobre serviços que já incluem IVA. Então, na prática, o IVA acaba por ser debitado várias vezes ao longo da cadeia, e quem suporta tudo isso é sempre o povo. Se existisse vontade política séria de aliviar o sofrimento dos moçambicanos, muitas destas taxas podiam ser reduzidas ou simplesmente eliminadas. Nessa altura, provavelmente estaríamos hoje a discutir combustíveis na ordem dos 45, 50 ou 60 meticais por litro, e não estes preços absurdos que sufocam transportadores, agricultores, estudantes, trabalhadores e famílias inteiras. Mas, infelizmente, há mais de 50 anos que o povo moçambicano continua refém de um sistema político que prometeu desenvolvimento, mas entregou pobreza, desemprego, desigualdade e repressão. E eu digo isto de forma clara. Acredito que as últimas eleições demonstraram a vontade popular de mudança. Acredito igualmente que ficou comprovado, na percepção de muitos moçambicanos, que Venâncio Mondlane foi o vencedor legítimo da vontade popular. Porém, mais uma vez, o poder permaneceu nas mãos do partido que governa há décadas. Enquanto o povo continua a pagar a factura da má governação, como resultado, hoje, cresce o sentimento de revolta perante o uso excessivo da força policial, a atuação da UIR, as denúncias sobre os chamados esquadrões da morte e a repressão contra cidadãos que exigem mudança. Enquanto isso, o combustível sobe, o pau sobe, o transporte sobe, a fome aumenta, o desemprego cresce e a esperança da juventude vai desaparecendo. Moçambique não é um país pobre. Moçambique é um país rico, mas empobrecido por décadas de governação sem compromisso real com o povo. Sempre se teve combustível, isso tudo foi simulado pelo regime, uma verdadeira encenação para subir o preço. Na verdade, estavam a medir o pulsar do impacto social. No segundo ponto, entenda por que a EDM compra energia, cara. Se Moçambique é um grande produtor, Moçambique produz muita energia, mas a maior parte não fica cá. Moçambique tem uma das maiores barragens de África. Cahora Bassa, que produz 2.075 megawatts de eletricidade, isso é muita energia. No entanto, o país consome internamente apenas cerca de 831 megawatts. O resto, mais de 1.600 megawatts, é exportado para países vizinhos, principalmente para a África do Sul,
Isso acontece por causa de contratos de longo prazo assinados ainda no período colonial, que obrigam a vender grande parte da energia barata para fora. A EDM tem pouco poder para mudar isso de imediato. O que sobra para os moçambicanos não tem sido suficiente. Com a maior parte da energia barata comprometida com a exportação, a energia que fica disponível para o consumo interno não é suficiente para atender à procura, especialmente nas horas de maior consumo, início da noite, nas zonas urbanas e industriais em crescimento, em situações de seca que afetam as hidroelétricas. Como solução encontrada a esse dilema, foi chamar produtores privados para garantir que não falte luz, empresas que geram energia, muitas vezes a gás natural ou fuel. Esses produtores montam centrais térmicas e vendem energia à EDM, e essa energia é mais cara porque é produzida em menor escala, usa combustíveis fósseis e serve como reserva de emergência para os momentos de maior necessidade. E sem falar que a mesma energia vendida na África do Sul, por vezes é vendida de volta a Moçambique, claro, a um valor mais alto. A EDM paga mais por essa energia para garantir que a rede não colapse e que a luz chega a todas as casas. E por que é que a EDM não produz ela mesma essa energia? Porque o Estado moçambicano não tem, neste momento, capital suficiente para construir novas centrais rapidamente. Por isso, desde 2011, o governo optou por parcerias público-privadas, PPP. Os privados investem, produzem e vendem energia à EDM, que distribui para a população. Contudo, o objetivo futuro é que Moçambique consiga reter mais da sua própria energia barata e depender menos de produtores privados. E terminamos por aqui. Dê o seu like, partilha o nosso conteúdo para seus amigos e familiares. E não te esqueças de ativar o seu sininho de notificação para receber mais novidades do nosso canal.